Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou te fazer um pedido muito especial. Hoje eu vou pedir que você pense em 8 mulheres muito importantes na sua vida. Eu, por exemplo, se eu pensasse em outras mulheres, eu pensaria na minha filha, na minha esposa, na minha mãe, na minha sogra, na mãe da minha sogra, Dona Marli, em algumas amigas que eu tenho. E dentro desse ciclo de 8 mulheres, uma coisa me preocupa. Os estudos mostram que a cada 8 mulheres, uma mulher vai ter câncer de mama. Isso me sensibiliza de tal forma que eu resolvi compartilhar um pouco do conhecimento, tentando trazer a linguagem clara, objetiva para vocês, num curso que eu chamo de um curso de saúde mamária para a mulher. Eu peço que todos vocês acompanhem esse curso. Eu dividi, para não ficar muito extenso e muito cansativo, em 2 partes. Meu objetivo é que esse curso atinja o maior número de mulheres nesse Brasil. Vou tentar trazer conteúdo aqui que vai fazer diferença na vida dessas mulheres. Me ajuda nesse propósito, compartilha, comenta, se tiver alguma sugestão, comenta aqui embaixo. Assista agora então a primeira parte do curso Saúde Mamária para as Mulheres. Então, se você ficou até esse momento do vídeo, é porque você tem interesse exatamente nesse conhecimento que eu vou tentar compartilhar com vocês de forma mais clara possível, trazendo conteúdo de interesse para todas as mulheres. Aquilo que eu chamo do curso de saúde mamária para as mulheres. Eu nunca vi um curso como esse no Brasil, por isso que eu pensei em trazer isso de forma inovadora para todas as mulheres. Então a gente começa essa nossa conversa é o seguinte questionamento. Acho que todo mundo é importante todo mundo saber o que é o câncer, né? O que é o câncer de mama? Tanto se fala câncer de mama, que é o assunto desse nosso curso. A primeira coisa que eu teria a falar para vocês é o seguinte: eu acho que seria interessante eu sei que é um pouco de biologia, mas eu vou tentar falar isso aqui de uma forma mais simples possível. O nosso corpo ele é formado por células. Essas células é que compõem o nosso órgão, tá? Seja um fígado é formado por células, nossa pele é formada por células e a glândula mamária também é formada por células. Bom, lá na glândula mamária, cada célula dessa, o centro dela tem o que a gente chama de um núcleo e lá nesse centro da célula é que está o DNA da célula, o nosso DNA, a nossa carga genética. E o que acontece? Essa célula todo tempo ela está se multiplicando. Poucas células não se multiplicam, por exemplo, como os neurônios são células que não se multiplicam. Por isso que quando você tem, por exemplo, um AVC, você tem um trauma crânioencefálico, que você perde parte dessas células, essas células morrem, você fica com sequelas porque elas não se multiplicam. Mas a grande maioria das nossas células elas são repostas, elas são multiplicadas através de um processo biológico que a gente chama de mitose celular, que é a divisão celular. As células vão se multiplicando. Então a sua pele que você tem hoje, por exemplo, não é mais a pele que você tem quando você nasceu. A nossa pele todo o tempo está se renovando, descamando, saem células mortas e chegam células novas nesse processo que a gente chama de multiplicação celular. O que acontece? Algum fator carcinogênico, que pode ser um vírus, pode ser substâncias químicas, podem ser radiações, eles podem interferir lá no DNA dessa célula. E quando essa célula exatamente ocorrer uma mitose, uma divisão celular de forma desorganizada, então essa divisão celular ela pode sim formar uma célula mal formada, uma célula diferente da célula mãe, a célula que originou ela. E aí essa célula mal formada vindo se implantar aqui no tecido, ela vai passar também na multiplicação celular dela a formar também outras células mal formadas. Por isso que você vai entender que o tumor, o câncer, ele é feio, porque essa célula que foi originada da célula original, vamos pegar aqui a pele, por exemplo, nossa pele é bonita, e aí de repente forma uma célula feia, então vai começar, e essa multiplicação celular da célula cancerígena,
é uma multiplicação, é uma mitose acelerada, é muito rápido. Por isso que o câncer cresce mais rápido, um tumor, por exemplo, cresce mais rápido do que as células normais em torno dele. Então, essa multiplicação de células anormais que foram feitas por algum agente carcinógeno, vírus, substâncias químicas, radiação, elas é que vão formando lá num determinado órgão aquela tumoração, aquilo que a gente chama do câncer. Aquele tumor, aquele conjunto de células mal formadas, feias, com alteração funcional também, é o que a gente chama do tumor, é o câncer. E por que esse nome, Michel? Porque o nome de câncer, né? O nome câncer, para quem eu sei que isso mexe um pouco com a crença das pessoas, eu sou uma das pessoas, por exemplo, que hoje em dia eu não tenho tanta, assim, digamos assim, uma opinião pessoal minha, tá? Eu respeito a opinião de todo mundo, mas essa questão de signo eu acho que é mais uma coisa de crença que as pessoas têm. Mas enfim, eu não vou entrar nesse detalhe aqui no curso. O que eu quero dizer para vocês é que o nome câncer vem porque lá no signo de câncer, lá no horóscopo, né, do signo de câncer é um caranguejo. E o caranguejo, como é que ele é? Ele é cheio de pernas. Tá? Então, por isso que a célula cancerígena é uma célula cheia de pernas, é uma célula que ela vai infiltrando o tecido e, como falei para vocês, ela vai acabar se multiplicando, várias células assim, mal formadas, como se fosse, com várias pernas, se fixando ao tecido. E por isso que, por exemplo, já que a gente está falando de câncer de mama, lá na mamografia vocês vão entender porque isso aqui é uma imagem de mamografia, porque a gente vai ter um nódulo mal formado, um nódulo todo especulado, todo cheio de perna, não é um nódulo regular. Tá? Num segundo momento, quando eu falar na segunda parte do curso, quando eu falar em diagnóstico, eu vou explicar para vocês, por exemplo, como é um nódulo benigno, como é um nódulo maligno. E esse nódulo maligno, ele é todo cheio de perna, ó, todo irregular. A gente fala tecnicamente que ele é especulado, como se tivesse uma coisa explodindo dele, e aí dessa imagem feia aqui na mamografia, que é um nódulo de câncer, né? E como é que é a estatística atual hoje, né? O que nos preocupa tanto nessa questão da incidência do câncer de mama? Os estudos atuais, um estudo bem atual do INCA, por exemplo, de 2018, estima que mais ou menos casos nós vamos ter quase 60 mil casos ano no Brasil apenas. E que desses casos, ó, a estimativa de morte é de aproximadamente 15.593 casos. A grande maioria, evidentemente, porque a grande maioria dos cânceres dá em mulher, vão ser mulheres. E aí daí a preocupação, daí é o problema desse curso, de eu fazer esse curso para vocês me ajudarem a levar essa informação para o maior número de pessoas. Câncer de mama dá em homem, né? Isso a gente sabe, isso aí já faz parte de um outro momento do curso, mas eu vou falar mais à frente sobre isso. Bom, como é que eu vou saber se eu tenho risco de ter câncer ou não? É uma coisa que preocupa muito as mulheres. Chego lá na clínica comigo no dia a dia, doutor, eu tenho risco de ter câncer de mama? Há um tempo atrás, essa atriz, a Angelina Jolie, ela, depois que descobriu que na genética dela, ela tinha um gene para ter o câncer de mama, que era o gene BRCA, ela evidentemente fez uns procedimentos cirúrgicos que foi muito polêmico na época e que tem gente que aprova, tem gente que reprova e aqui não é o caso chegar aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando é que eu tenho um risco de câncer e ele é genético? Tá? Hoje existe inclusive testes genéticos que a gente chama para ver o gene BRCA1 ou BRCA2, que foi o caso, por exemplo, da Angelina Jolie, para saber se a pessoa tem ou não tem aquela predisposição genética. Mas, evidentemente, esse é um teste muito caro e não é disponível facilmente, por isso que a gente tenta fazer uma triagem. Quando você suspeitar que você tenha a mutação nesse gene, em que casos a gente suspeita? Se existe, por exemplo, um caso na família onde a mulher teve um câncer de mama antes dos 50 anos. Ah, doutor, minha avó teve câncer aos 40 anos, aos 45 anos. É suspeita que ela seja positiva para alteração genética do câncer de mama.
Se aquela mesma mulher ela teve câncer de mama e câncer no ovário, também é suspeita. Se a mesma paciente teve o câncer nas duas mamas, se ela teve o câncer bilateral, ela também é suspeita. Ou se o paciente é do sexo masculino. Como falei para vocês, o câncer do homem, no homem, ele é sim possível e ele sim está muito mais ligado ao fator genético, inclusive, do que lá na mulher. Porque o homem não tem um fator de exposição ao estrógeno, né, que é um dos grandes fatores que já vai ver da mulher. Bom, então esse teste do BRCA hoje em dia é possível, infelizmente não é tão fácil de se fazer esse exame. Outros fatores de risco que não estão ligados ao fator genético, eu acho que tá um pouco ruim talvez de vocês estarem lendo aí, que são fatores ambientais e de comportamento, são fatores hormonais, aqui é importantíssimo isso aqui para todas as mulheres, e como eu falei para vocês, os fatores genéticos também, já comentado no slide anterior. O que é fator ambiental, que eu quero dizer? Aumento de peso, a pessoa sobrepeso ou obesa, ela tem mais chance de desenvolver o câncer de mama. Principalmente se essa obesidade dela, se esse sobrepeso for depois da menopausa, depois de determinada menstruação. Então, o sedentarismo, evidentemente a pessoa que não tem atividade física, a ingestão de bebida alcoólica é um fator de risco, sim, é comprovado isso em estudos, e a pessoa que se expõe à radiação com frequência. Por isso que lá na aula sobre o diagnóstico, eu vou comentar com vocês a questão de fazer ou não fazer mamografia, há quanto tempo, porque também ficar fazendo mamografia sempre, 6 meses, todo ano, não é recomendado, porque você vai estar também, lembra, se expondo à radiação. Então, cuidado. Lá eu vou comentar a questão do ultrassom e da mamografia, que é importante que todas as mulheres, é uma dúvida muito frequente, doutor, eu faço mais mamografia, eu faço ultrassom pela minha idade, pelo meu histórico, eu vou comentar isso na próxima aula. Bom, e os fatores hormonais? A mulher, qual é o grande problema do câncer de mama da mulher? Os grandes indutores, um dos grandes fatores de risco do câncer de mama é a exposição estrogênica da mulher. Ou seja, a mulher tem dois hormônios nela, o estrógeno e a progesterona, 2 hormônios sexuais, o estrógeno e a progesterona. Esse estrógeno é um dos indutores do aparecimento do câncer de mama. E aí o que acontece? Aquela mulher que começa a menstruar muito cedo, ela se expõe ao estrógeno com pouca idade, ela provavelmente vai ter um período de exposição àquele estrogênio muito longo. E principalmente se ela for parar de menstruar após 55 anos. Já pensou uma mulher que começa a menstruar antes dos 12 anos, lá com 10, 11 anos, e vai parar aqui aos 57, 56 anos, é uma mulher que ficou muitos anos exposta ao hormônio que ela mesma produz, mas que aquele hormônio não é bom, é um fator de risco. Então, menstruar cedo ou parar de menstruar tarde é um fator do câncer de mama. Levem essa informação para todas as mulheres que vocês conheçam, que poucas sabem disso. Não ter filhos, evidentemente, se ela não tem filhos, ela também não vai amamentar, né? A primeira gestação, após os 30 anos, a mulher que entra na menopausa, que faz reposição hormonal, já vou comentar, ela também aumenta o risco. É um risco, tá, gente? É um risco. A mesma coisa acontece com as mulheres em idade fértil que usam anticoncepcionais hormonais, o estrógeno e a progesterona de forma sintética anticoncepcional. Isso é uma pergunta muito frequente lá na clínica. Doutor, eu tomo anticoncepcional. Esse meu anticoncepcional vai me gerar câncer de mama? Não. Porém, ele aumenta o risco. Se o seu risco era aqui, tomando anticoncepcional, você tem que ter a consciência que ele aumenta um pouquinho o risco, muito pouco. Os estudos comprovam isso. Mas não é por isso que você vai deixar de usar anticoncepcional. Se naquele momento, por exemplo, eu sempre explico isso para os pacientes, se naquele momento da sua vida você não está desejando ter um bebê, então é importante que você use sim um método anticoncepcional, seja hormonal ou não, o ideal até que nenhum fosse, no caso, se você tiver outros fatores associados, se você tiver histórico, por exemplo, familiar, se você está obesa, é sedentária, faz uso de bebida alcoólica, se expõe à radiação frequentemente, então, é claro, evidentemente, que você tem todos os fatores, não era bom se expor
ao anticoncepcional. Mas se você não tem os outros fatores, tomar anticoncepcional, ele isoladamente não vai te aumentar muito o fator de risco em relação ao câncer de mama. Bom, doutor, então como é que eu vou prevenir? Existe algum tipo de coisa que eu possa fazer que possa evitar, né, que eu tenha o câncer de mama? Tem. O que a gente recomenda? O contrário de todos aqueles fatores ambientais. O que é o contrário? Evidentemente, a atividade física. Então, combater o sedentarismo, a mulher tem que ter atividade física, caminhada, corrida, pilates, musculação, natação, o que for, bicicleta, ciclismo, o que for, atividade física é importante para você prevenir o câncer de mama. Aqui, inclusive, tem um detalhe. Esses três primeiros hábitos, né, saudáveis, que é atividade física, uma alimentação saudável e o controle do peso, evidentemente que a associação desses dois, a pessoa vai controlar o peso. É interessante que a mulher tem muito medo do câncer de mama, muito medo de morrer de câncer de mama. Mas a mulher mal sabe que a principal causa de morte na mulher não é o câncer de mama. A principal causa de morte na mulher ainda são as doenças cardiovasculares. É um AVC, é um infarto do miocárdio. E isso, já aqui, ó, se você fizer isso aqui, diretamente você já está combatendo a principal causa de morte na mulher, que são causas cardiovasculares. Evidentemente, por tabela, você também vai evitar o câncer de mama. A amamentação, isso é fundamental, você produzir leite, você tirar aquele leite, essa alteração na glândula, ela é necessária, ela vai te proteger, porque lá na frente você vai perdendo glândula mamária. É uma coisa que eu sempre tento explicar para os pacientes lá na clínica, assim, a mulher que amamenta, por ela para ela desgastar, digamos assim, a glândula mamária, com o passar da idade vai acontecendo uma lipossubstituição. A mulher deixa de ter glândulas mamárias e a mama dela passa a ter mais gordura. Por isso que o nome é lipossubstituição. E a gente tem que lembrar que a gordura, às vezes a mulher não gosta disso porque a gordura ela é mole, ela é flácida, então realmente a mama fica mais flácida. Mas do ponto de vista de proteção contra o câncer, é a melhor coisa que pode acontecer para a mama da mulher, ela ser lipossubstituída. Então quando vocês fizerem o exame, por exemplo, pergunta para o teu médico, doutor, eu ainda tenho muita glândula mamária, porque principalmente se você já parou de menstruar, isso é um fator de risco. Se você parou de menstruar e ainda tem muita glândula, tua mama é muito densa, a gente vai falar isso no diagnóstico, na segunda aula, isso é um fator de risco. Então, por isso que a amamentação, ela combate o câncer de mama. Já comentei com vocês, evidentemente, o anticoncepcional e a reposição hormonal aumentam o risco. Então, isso aqui, se possível, se tiver outros fatores, principalmente familiar, deveria ser evitado, ou se a pessoa tem, por exemplo, um nódulo na mama, isso também tem que ser evitado. E combater, evidentemente, o alcoolismo, isso é comprovado. O que é comprovado? Como médico, evidentemente, eu não posso estimular ninguém a beber, tá? Porém, do ponto de vista das doenças cardiovasculares, se você tomar uma taça de vinho por dia, isso protege as tuas artérias coronárias lá do coração. Se você passar de uma taça, passar para duas, você começa a aumentar o teu risco de câncer, de todos os tipos de câncer, inclusive o da mama. Então, por isso que a gente fala para evitar, para combater o alcoolismo. Quais os sintomas, o que pode me deixar preocupado aqui em termos de sintomas e sinais que pode me fazer pensar num câncer de mama, né? Eu sei que são umas imagens um pouco fortes, tá? Mas é necessário que eu toque nesse assunto, que eu fale esse assunto, tente levar isso de forma clara. Lembra de mandar esse vídeo para um maior número de pessoas. Esse vídeo vai estar aqui disponível no YouTube, vai estar disponível lá no Facebook. Compartilha, avisa tuas amigas, copia o link, manda para ela, para um maior número de pessoas assistirem esse vídeo. Esse curso eu estou fazendo com muito carinho e com informações que eu acho que vai tocar o coração das pessoas. Então, o nódulo mamário é o principal sintoma que a gente identifica o câncer de mama. Mais de 90% das vezes a mulher identifica que está com risco de câncer de mama porque ela sentiu um nódulo. Aquele nódulo normalmente é endurecido, ele é fixo, ele não se move e ele é indolor, ele não dói.
São 3 características do nódulo mamário que a gente pode suspeitar que possa ser um câncer de mama. Então é importante que toda mulher, uma semana após o final da menstruação, ao tomar banho, coloque a mão em cima da cabeça, faça o autoexame, vá se conhecendo, veja o tecido que é mais mole e gordura, o tecido que é mais endurecido é a glândula mamária. Se por acaso você perceber alguma lobulação mais acentuada, o que é um nódulo, tenta ver se esse nódulo é endurecido. Tenta ver quando você palpa delicadamente, não é apertar com muita força, delicadamente se ele dói. Ver se esse nódulo ele consegue se mover. Então, se ele for duro, se ele for fixo e se ele não doer, é necessário que você procure um médico, que você pode estar dentro de uma das suspeitas do câncer de mama. A inversão do mamilo, tá? Não são aqueles mamilos que já nascem invertidos, tem mulheres que já têm um mamilo invertido, mas de repente você tem o seu mamilo normal e de repente ele ficou demasiado inchado, está coçando e ele ficou para dentro, ele ficou invertido. Isso também é um sinal de suspeita de câncer de mama. Quando você tem o que a gente chama do derrame papilar sanguinolento, então não é simplesmente estar saindo leite, tá? Às vezes por alterações hormonais é muito frequente sair líquido da mama, que eu também não quero causar nenhum terror aqui, não quero que segunda-feira todas as mulheres vão lá para a clínica perguntar se estão com câncer de mama porque está saindo leite, não. Leite, um líquido clarinho, transparente, isso às vezes é alteração hormonal, isso é comum, não é normal, mas é comum acontecer, são alterações às vezes fisiológicas ou alterações hormonais. Porém, se você tiver um sangramento, um derrame papilar que a gente chama sanguinolento, isso sim é suspeito, você tem que procurar realmente o seu médico. Se a tua mama está muito inchada, muito endurecida, vermelha, quente, como se tivesse inflamado, e a tua pele grossa, tá? Aquela pele que a gente fala em casca de laranja, vejam que parece uma casca de laranja porque os poros ficam dilatados e a pele fica inchada, fica demasiada e vermelha, isso também é uma suspeita de câncer de mama. Ou se lá na tua axila você está sentindo um nódulo que você não tinha antes, tá? Isso também é um sintoma de suspeita do câncer de mama. Evidentemente, não é todo nódulo, vejam bem, eu não estou dizendo que todo nódulo na axila ele é câncer de mama, ele é suspeito. Porque grande parte das vezes pode ser um linfonodo da axila, eu explico isso muito para os pacientes lá na clínica, no dia a dia. Você que depila a axila, principalmente com cera ou com aparelho de barbear, aparelho de barbear principalmente porque você gera um trauma lá na tua pele, então você gera um processo inflamatório da tua pele que às vezes não, é imperceptível, mas lembra que aquilo ali é uma lâmina que corta a tua pele, então ela está passando, corta o pelo e às vezes fere a pele. Então, para combater aquele trauma, aquelas pequenas microferidinhas, o linfonodo, que é uma glândula de defesa nossa, está lá na axila, às vezes ele aumenta e fica um pouco doloridinho. Então, às vezes, você vai sentir, mas acalma. Esse não é um sinal isolado. Se você sentir, tiver permanente isso, porque o linfonodo da depilação, como eu falei para vocês, é por épocas. Tem hora que ele dói, tem hora que ele não dói. Já, se você sentir um nódulo muito palpável, está demorando mais de 2, 3 semanas, procura um médico para se informar sobre isso. Bom, e como é que é feito o diagnóstico e o tratamento? Esse vai ser o nosso assunto na nossa próxima aula, porque senão isso aqui vai ficar muito extenso, muito cansativo, e não é essa a ideia. A ideia é que a gente traga conteúdo de forma clara, objetiva, e que todo mundo vá exatamente se informando. E dê tempo de você comentar, tirar suas dúvidas. Aguarde o próximo vídeo que a gente vai comentar como é que é feito o diagnóstico, quais exames que a gente tem que fazer, lá o médico vai proceder com você e o tratamento, dependendo da situação, qual é o melhor tratamento para você. Bom, gente, então eu espero que você tenha adorado essa primeira parte do curso. Não esquece de comentar qualquer dúvida, compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas, principalmente aquelas mulheres que estão no teu coração. Não esquece de ir lá no nosso canal no YouTube, de se inscrever no nosso canal, porque lá a gente vai avisar quando estiver pronto, quando já estiver no ar, a segunda parte desse curso de saúde mamária para as mulheres. Um forte abraço e até o próximo vídeo.